Estamos de volta com mais um Literamake. Dessa vez o livro é Enquanto Meu Pai Morre, de Alfredo Guimarães Garcia. É este livro aqui. Essa capa já não é mais a capa do livro, essa capa é antiga, mas é sobre ela que nós vamos trabalhar, até porque ela é bem interessante, eu gosto muito dessa capa. E os recados de início, então, eu não sou maquiadora, eu sou escritora. Este é um projeto de valorização da literatura usando outra arte, pouco reconhecida como arte, que é a pintura facial, vulgo maquiagem. Para quem gosta do meu trabalho, ele não é remunerado aqui porque esse canal é muito pequenininho ainda, então não existe monetização. E vamos subir um pouco a câmera. Então, quem quiser contribuir, o meu pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com, é contribuição livre. E esse trabalho ele é feito com muito carinho, assim, realmente só para uma divulgação, fazer uma brincadeira com essa questão da maquiagem, que é interessante porque dá uma carinha diferente pro livro, né? Então, vamos começar com o episódio de hoje do Literamake. Como sempre, né, vamos começar pelo corretivo. Estou estreando... Ó, começou a cair agora a câmera. Já aconteceu isso num outro vídeo, eu não entendo os motivos, alguns caem, outros não. Esse corretivo estou usando pela primeira vez, o meu corretivo anterior acabou. Então, vamos ver se este funciona. Para minha pele é outra marca. Me parece um pouco mais claro, mas considerando que eu tenho olheiras profundas, coisa genética mesmo, talvez ser mais claro não seja o problema. Bom, então sobre o livro. É um livro editado pela editora Parágrafo, do Pará. Tem esse trocadilho com o nome da editora, eu acho fantástico. E o Alfredo, ele é um autor que ele tem uma questão muito forte, assim, com o impacto do que ele escreve. Então, ele produz frases extraordinárias, assim, é coisa incrível o trabalho que ele faz com a linguagem que ele usa mesmo. Ele tem umas frases muito... como é que eu vou dizer? Elas te pegam, assim, elas te prendem. Ai, senhor, vai começar com essa palhaçada? Câmera, por favor. Tem, por exemplo, aqui, já de estreia, eu vou começar com uma frase que eu gostei demais, assim. Ele tá falando do pai dele, e ele diz: eu e ele somos tarimbados em exílios, fugimos uns dos outros, fugimos de nós mesmos, fugimos dos laços que tentaram impor a nós, nada de prisões, famílias, filhos, amores, somos homens sem pátria, sem casa, sem nada, homens de nenhum lugar indo para lugar nenhum. Eu acho essa frase tão impactante. Essa frase não é esse parágrafo, né? É tão forte, tão impactante, que não tem como não começar de cara com isso, né? Bom, para vocês entenderem a história, então, é a cidade de Benquerança, uma cidade muito pequena, em que ele até fala que a cidade é apenas um nome na certidão de nascimento, uma referência longínqua de pátria dos sonhos. Não há um resgate possível, nenhum de nós é o que já foi um dia. A vida passou o seu rolo compressor por cima de nossos corpos. Então, vocês percebem que ele tem essa coisa, e realmente a câmera não tá querendo me ajudar. Vamos ver se agora fica firme. Ele tem essa coisa de produzir frases de grande efeito, e não são frases à toa, elas têm uma contribuição muito impactante na história. Então, o Joaquim, ele é exilado durante a ditadura militar, e o pai dele já era um militante político muito antes da ditadura. Então, toda a história é justamente o retorno dele para casa, e ele não traz aspectos históricos da ditadura propriamente dita. Então, o foco da história não é a ditadura, é o estrago que ela fez nas relações familiares, enfim, na própria estrutura humana, né, dessas pessoas que passam por isso. Porque o que acontece? Quando ele retorna para casa, ele descreve na chegada dele a casa como um navio que vai apodrecendo. Ela ainda navega num mar revolto dos novos tempos, em que suas pedrarias e o que era de sua beleza soam como decadência, sem elegância alguma. A casa é um corpo envelhecido. É muito impactante essa imagem que ele traz da casa, porque é exatamente isso que ele quer transmitir de uma forma muito contundente,
que é justamente o quanto essa casa já não é mais um lar, é só uma edificação. E isso fica muito notório, muito claro durante toda a narrativa, o quanto ele se sente fora de qualquer definição do que seja um lar, né? Ele vem encontrar o pai dele, que tá já no leito de morte, mas a história não é sobre a morte do pai especificamente, mas do quanto as relações se perderam por conta deste exílio. Então, se eu pudesse resumir toda essa história numa frase, é que uma casa não é um lar. E ele está buscando pelo lar que foi perdido no rompimento dos laços. E aí se percebe nessa volta dele para Benquerança, ele reencontra os amigos de juventude e o estranhamento dele com essa nova realidade é quase palpável, porque aquilo ali já não pertence mais a ele, já não é mais parte de quem ele se tornou. Ele é um homem sem pátria, ele é um homem sem origem, e ele se vê dessa maneira. Ele encontra, inclusive, o grande amor dele da juventude, e isso não impacta de uma maneira de ele se sentir de volta em casa. Ele não se sente dessa maneira. E isso é muito triste, porque isso mostra o quanto foi devastador para ele esse tempo que ele passou longe de tudo e de todos. E isso não tem volta. Ele não tem como resgatar o que foi perdido, né? Eu acho que essa é a grande questão que esse livro debate. Minha impressão, a sombra não tá pegando na câmera, porque no meu espelho eu enxergo ela bem, mas na câmera não. Estranho. Mas é isso que acaba acontecendo, de ele ter esse estranhamento, e ele tenta se reconectar com estes amigos, com essa turma da juventude dele. Ele até tem algum sucesso nessa reconexão, mas ainda assim se percebe que o estranhamento dele, desse retorno ao lar, é maior. E ele volta quase que exclusivamente para ter essa despedida do pai, né? Que os laços já foram quebrados há muito tempo. Tanto que é muito interessante, porque o nome do livro é Enquanto Meu Pai Morre, e eu achava, quando eu peguei para ler, eu julgava que o livro tinha como foco central a relação pai e filho, e não tem. Ele não traz assim com um foco pertinente esse reencontro de pai e filho. Não existem cenas emocionantes desse reencontro. Ele fica quase como um pano de fundo, porque ele já não consegue se reconectar à realidade que um dia foi dele. Não é mais possível. Os laços se quebraram de forma definitiva por conta desse exílio. E aí se vê o seguinte: a tortura a que esses exilados foram submetidos, ela vai muito além daquele aspecto físico, até porque nem todo exilado passou por tortura antes de ser exilado, mas muitos passaram. Ele não se encerra no período histórico, porque aqui já se passaram anos, já acabou a ditadura, e ele não se encontra nesse novo lugar onde ele tá. Nesse novo não, porque é a casa dele, né? Onde ele cresceu, é onde ele viveu. Então, ela deveria causar menos estranhamento para ele. E, no entanto, ele não consegue se reconectar. E mesmo quando ele reencontra essa mulher que ele amou, que seria a mulher da vida dele, né? Uma relação que ele nunca conseguiu levar para se tornar um casamento, uma vida a dois e tal. Mesmo nesse reencontro com ela, que dá para perceber que existe essa conexão, também dá para perceber que aquilo ali tudo é muito superficial, no sentido não do autor ter deixado superficial os encontros, tá? Não é isso, pelo contrário. Mas que para ele não tem mais condições de criar esses laços. Ele perdeu a capacidade de se conectar com as pessoas. E isso só é quebrado um pouco quando ele descobre um irmão
que ele não sabia que ele tinha. E agora tô dando um baita de um spoiler. Mas, enfim, não tira o brilho do texto saber que ele tem esse irmão. E esse irmão que ele não sabia que ele tinha, e que na verdade era uma memória de infância que ele tinha dessa criança junto, sem saber que era irmão dele, é onde ele vai encontrando de volta tudo que foi perdido. Só que aí já é tarde demais para as relações antigas. Então, ok, ele reencontra os amigos, ele tem esses momentos de um certo lazer, uma certa diversão com esses amigos, mas ele não consegue se reconectar com o passado dele de uma forma como seria caso ele tivesse só simplesmente viajado para o exterior e retornando depois de algum tempo. Não, porque um exílio é diferente, um exílio é uma violência, ela não é simplesmente uma viagem para fora do país e morar fora, né? O exílio político, no caso, ele é uma violência, ele é um romper abrupto, porque a pessoa não pretendia, se ela não tinha esses planos de sair, de fazer a vida dela fora. E é isso que o Alfredo retrata de uma maneira muito profunda. Também acho interessante mencionar que ele mistura bastante cultura popular, tá, no livro. Ele traz letras de músicas, de jingle político, ele traz trechos de livros, então ele traz uma referência muito forte de cultura popular, de outras áreas, principalmente quando Joaquim descobre esse irmão que ele não sabia que ele tinha, e esse irmão que veio de uma situação de miséria, a única forma que ele encontrou de se conectar com o pai, que nunca o assumiu de fato, foi a literatura. Então, no momento em que os dois descobrem que eles têm essa questão em comum, porque a literatura era do pai deles, então os dois tiveram esse envolvimento com a literatura, ele consegue traçar essa ligação familiar, né, essa ligação de afeto. Só que é importante destacar o seguinte, ele consegue porque não é um laço que era dessa cidade, que era dessa realidade dele anterior ao exílio. É uma situação totalmente nova. Então, é como se ele fosse capaz de criar novos laços de afeto, mas não fosse capaz de manter, de reconectar os laços que foram rompidos pelo exílio. E o pai dele, embora pareça um protagonista, porque afinal de contas está no título do livro, o pai dele é uma figura quase ausente nessa história. É muito interessante que ele deixa o pai. Na verdade, os amigos dele citam muito mais o pai dele do que ele mesmo. Ele praticamente ignora a existência do pai. Quer dizer, ele traz como uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Ela não é concreta, tá? Ela tá muito ausente dessa ideia de uma realidade palpável. Esse pai não é presente para ele, né? Esse pai não tem uma participação efetiva nessa existência dele. O pai é um coadjuvante, ele não é o foco da história. Então, assim, quando fala Enquanto Meu Pai Morre, no título, dá a sensação muito forte que a morte do pai forçou, né, a doença do pai, enfim, o pai se encaminhando para a morte, forçou esse retorno dele a um lugar onde ele não se reconhece mais, e esse retorno dele é como se ele tivesse não ganhando uma segunda chance, porque ele não vê dessa forma, mas se obrigando a voltar a ser quem ele não é mais, quem ele não tem mais uma identidade sobre si. E é interessante que ele vai falando dessa cidade de Benquerança bem como uma coisa distante. Ele tá nela, mas ela não tá nele. Ele já não pertence mais a essa cidade já não o define, né, como uma pessoa. Tanto que ele fala que a cidade, então, é só um registro na certidão de nascimento. Só que ele cresceu ali, ele fez amigos ali, ele encontrou um amor ali. Então, como que essa cidade está tão distante
dele como pessoa, como essa cidade não tem mais nenhuma importância para ele, por causa da quebra dos laços. E eu acho que o Alfredo é muito feliz nisso. Tem alguns aspectos que não estão na resenha que eu publiquei, que, por exemplo, eu não me conectei muito na história dele de amor. Não foi uma coisa que me pegou. Eu entendi a importância do reencontro com essa mulher que ele amava. E é importante, sim, até porque é ela que traz esse irmão perdido. Mas eu achei que não é a parte que me prende na história. Eu acho que a relação dele com esses amigos, e aí um amigo que ele reencontra, que já era mais velho, ele acaba falecendo. Eu acho que essas relações mais de amizade dele mesmo acabam tendo um impacto muito mais forte para entender esse desfazer dos laços. Porque durante todo o tempo parece que os amigos estão super alinhados uns com os outros e ele parece completamente alheio a isso. Ele não parece ter uma sequer intenção de se reconectar com essas amizades que acabaram perdidas por conta do exílio, né? Deixa eu ver se eu deixei algum aspecto de fora aqui, que eu acho que a linguagem que ele usa, né, justamente dessa coisa de trazer a cultura popular e de frases de impacto, ela é muito definidora do tom que o livro tem, tá? Ela tem muito o caráter, assim, de tu entender que este livro está falando sobre este assunto, sobre essa busca do lar, muito por isso. Porque o que acontece? Quando ele traz essa cultura, quando ele explana toda essa questão de uma cultura popular, ele está justamente tentando usar esses subterfúgios, esses recursos, para tentar se entender novamente o que está acontecendo na realidade ao redor dele. E não é uma coisa que ele tem sucesso, deixando bem claro. Ele não consegue essa reconexão. Mas eu acho interessante os recursos que o autor usa, e é um livro que, para além da história dele, que é muito boa, a maneira como o autor conta tem um peso muito grande. Eu fiz uma borradinha ali de leve, vamos ver se eu consigo consertar com o corretivo. É engraçado porque na câmera essa borradinha parece bem forte. E aqui no meu espelho eu não enxergo assim. É muito estranho. O Alfredo é um autor que já tem aí um bom histórico, ele não é nenhum iniciante. Dá para perceber a maturidade dele na escrita, até pelo próprio fato de ele produzir tanta coisa, tanta frase de impacto, enfim. Se percebe que ele tem um domínio total da linguagem, isso é bastante visível e bonito de ver. É bonito ver um livro que tu lê e tu tá impactado a cada frase, né? Tem esse aspecto bem importante, porque às vezes não adianta tu ter uma linda história e não saber contar, e não causar efeito no leitor. Eu acho que isso, nesse sentido, ele é extremamente bem sucedido de trazer esse efeito na leitura, que ele causa impacto, né? Da maquiagem, eu tô usando o vermelho e o preto, né, de forma mais profunda por conta, né, da própria linguagem da capa. E eu vou colocar um branco aqui no olho para dar uma amenizada na força aqui, que ficou bem escuro. Fora que nós temos branco na capa. Mas pro batom, vamos valorizar o título. Vou pegar um vermelhão. Nossa. Bom,
estamos com o look pronto, inspirado nessa capa. Deu certo. Conforme eu comentei no começo, a capa não é mais assim, tá? Então, se vocês tiverem interesse em ler esse livro, essa busca pelo lar, pela reconexão com a sua terra e tal, não é mais assim a capa. Então, quando vocês procurarem no site da Parágrafo, da editora Parágrafo, vocês procurem pelo nome, porque tá bem diferente agora a capa, tá bonita, tá linda, mas não é essa aqui. Então, essa aqui foi a make do Enquanto Meu Pai Morre, do Alfredo Guimarães Garcia. Os recados de finalização. Então, quem quiser contribuir com o meu trabalho, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, tudo isso ajuda no crescimento do canal. Esqueci de tirar aqui o grampinho, pra ficar um lookzinho melhor, né, com a franjinha solta. Então, tudo ajuda, toda essa interação ajuda, faz o canal crescer e eu preciso que ele cresça bastante pra daqui a pouco não precisar mais ficar dando meu Pix e sim ter essa monetização do próprio canal. Ficamos por aqui, em breve mais um Literamake pra vocês e até logo!